meus amigos, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem vos fala é Helber Macedo. Bem, no vídeo de hoje iremos trazer o resumo do livro de Deuteronômios, que foi escrito por Moisés. Faz parte do Pentateuco, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Se você está meio perdido, eu recomendo que volte nos vídeos anteriores para poder entender melhor. O livro de Deuteronômios é o último livro escrito por Moisés, por volta de 1645 a.C. Moisés reúne o povo ali em Pestos de Moabe, próximo à entrada da Terra Prometida, para trazer os discursos, pois o livro de Deuteronômio significa resumo da lei, ou cópia da lei, porque aqui ele vai revisar toda a lei que Deus havia dado a Moisés, que foi escrito nos livros anteriores. A diferença aqui é porque Moisés já está com seus 120 anos de idade, Moisés já está próximo da sua morte, e a Bíblia fala que mesmo com essa idade, Moisés ainda tinha uma vista boa e tinha uma força de um jovem. As suas vistas não escureceram ao longo dos anos. Moisés, ele é considerado o maior profeta de Israel, o homem a qual Deus o livrara ao povo da escravidão do Egito e o homem que traz as leis de Deus ao povo de Israel. Por intermédio de Moisés, Deus fez grandes milagres e maravilhas, desde a entrada ou desde a saída do Egito, ou dentro mesmo do Egito, antes de sair para o deserto. Deus vem usando Moisés para fazer milagres e prodígios no meio do seu povo. Agora, no livro de Deuteronômio, Moisés vai reunir um povo que já é uma geração nova. Não é aquele povo que saiu do Egito, porque todo mundo que saiu do Egito, com exceção de Moisés, Josué e Caleb, já havia morrido anos atrás ou no decorrer dos anos, que são eles 40 anos que eles estão andando, perambulando em torno da Terra Prometida, dando volta por causa da desobediência. O próprio Moisés, no primeiro discurso do livro de Deuteronômio, que começa no capítulo 1 até o capítulo 4, são eles para recomendar ou reforçar, trazer o povo à adoração a Deus, o povo a compromisso com Deus, era para poder injetar uma fé naquele povo que ali estava, pois todos eram jovens. Era povo que não participou da travessia do Mar Vermelho, era um povo que não atravessou ou não participou da escravidão, era um povo que viu muitas coisas operadas por Deus, mas não viu todas as coisas que Deus fez. Então Moisés começa um discurso mostrando, emotivando, trazendo ânimo ao povo, falando o que Deus havia feito por ele ou pelo seu povo, para o seu povo, enquanto estava ao pé do Monte Sinai. Moisés, no próprio capítulo do 1 ao 4, ele começa a falar a respeito dos 12 espias que foram enviados para olhar a Terra Prometida e os 10 que foram desanimados e desanimaram o povo, o qual Deus os pereceu ou fez perecer ali mesmo. Moisés explica tudo isso ao povo e tenta encorajar aqueles jovens. Depois disso, Moisés, lá no capítulo 46 do próprio capítulo 4, Moisés começa a trazer um novo discurso que vai até o capítulo 26 ou 29, para poder falar a respeito das leis do Senhor. Todas as leis que Deus havia dado, toda a propiciação, sobre os sacerdotes, sobre as ofertas e todas as leis de Deus. Moisés vai dizer ao povo, se vocês forem um povo obediente, obedecer à voz do Senhor, o Senhor vosso Deus vos abençoará. Mas se vocês desobedecerem a Deus, o próprio Deus vos amaldiçoará. E ele dá exemplo do povo que estava à beira do Egito, a sair do Egito e que pereceu por causa da desobediência. Moisés também, no livro de Deuteronômio, vai fazer um cântico ao Senhor, exaltando ao Senhor por tudo quanto tinha feito a Deus, ou ao seu povo. Moisés, nesse mesmo capítulo aqui, ou nesse mesmo livro, ele chama Josué, coloca a mão na cabeça de Josué e o abençoa. E isso faz com que o Espírito do Senhor se apodere de Josué e ele se torne um homem sábio para poder guiar o povo até a entrada ou adentrar a Terra Prometida. Porque o próprio Moisés aqui, ele vai subir aos meias de Moabe, ao monte ali, e vai contemplar toda a beleza da terra. Deus vai mostrar a terra prometida e falar, Moisés, esta é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que Deus fala para Moisés, nessa terra aqui, você não vai entrar, por causa da desobediência do povo e também por causa da obediência de Moisés, da ira de Moisés, pois Moisés se irou com Deus, se irou com o povo. Moisés fez coisas que desagradou a Deus e por causa disso Deus não o deixou entrar na terra prometida. Mas Moisés, ele olha a terra prometida, ele contempla a terra prometida, só não entra. A Bíblia fala que Moisés morreu ali em cima do monte com seus 120 anos de idade. Só que até hoje não acharam o corpo de Moisés, porque o Senhor o sepultou em Moabe, nas proximidades de Moabe, e ninguém sabe a localização exata. Houve até uma briga por causa do corpo de Moisés, lá no livro de Judas.
Mas isso é uma coisa para outro dia, é um resumo para outra história. E por isso eu vou deixar aqui para vocês no livro 6, no capítulo 5, ou no capítulo 6, no versículo 5, de Deuteronômios, uma reflexão para que vocês possam ler e possam meditar. Olha o que Moisés diz ao povo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essa foi uma das recomendações de Moisés àqueles jovens que estavam ali, de frente ao monte, ouvindo Moisés falar antes da sua partida aos céus para a eternidade. Bem, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.